Abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 5, por gentileza. Vamos ler alguns versículos. Então, não vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, podem ficar sentados mesmo. Marcos, capítulo 5, versículos 22. Vou começar a ler, tá bom? Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: a minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de vários médicos e gastaram tudo que tinha. Sem contudo, não melhorava de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e sentiu seu corpo curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virou no meio da multidão e perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou? Porém olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus falou: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram ali alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Queridos, nessa noite de hoje nós iremos falar sobre fé. E durante a semana eu pedi ao Senhor a palavra e o Senhor ministrou primeiramente comigo. E eu tenho muito temor em falar alguma coisa, porque a gente está falando da palavra do Senhor, então a gente precisa ter essa consciência dessa responsabilidade. E o Senhor ministrou muito comigo essa semana através de fé. Há alguns dias eu tenho orado ao Senhor e o Senhor sabe que eu tenho orado especificamente a Ele. E essa semana o Senhor me pegou de jeito e falou assim: você está orando, então é agora que eu vou falar contigo, você precisa ter fé. E aí eu me deparo com a vida de Jairo. Quando a gente olha para esse texto, a gente só lembra, e muitas das vezes a gente só para na mulher do fluxo de sangue. Porque se nós analisarmos todo o contexto da história, a mulher do fluxo de sangue, ela só recebe um milagre porque Jairo precisa de um milagre. Só que nós iremos ainda descobrir no decorrer dessa noite. Mas eu quero trazer à tona para a igreja nessa noite é sobre o que o Senhor pode fazer durante esse processo. Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga, tinha uma grande responsabilidade e ele tinha um grande título e ele se preocupava muito com esse título. Mas ele chegou um tempo que ele precisava colocar todo esse título por terra. Ele precisava de fato de uma intervenção divina, a qual o título que ele tinha não podia fazer. Então ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Então ele se prostrou a Jesus. Mas para ele se prostrar diante de Jesus, eu tenho certeza que Jairo, ele foi muito aquebrantado. Porque uma pessoa que tem um total postura, uma pessoa que tem um título de grande autoridade, como ele tinha ali durante a sinagoga, eu tenho certeza que ele falou assim: não, eu tenho que ir quebrado mesmo, mas eu vou. Então ele foi. Só que para acontecer todo esse trajeto, Jairo, ele pensou: como é que eu vou trazer Jesus para minha casa?
Como que eu vou fazer com que Jesus toque na minha filha e ela seja curada? Ele falou, peraí, eu vou até ele. E Jesus, ele estava vindo do outro lado do rio junto com os discípulos. E quando Jesus, ele desce do barco, já tinha uma multidão ali que o esperava. E a multidão já estava todo mundo agoniado, todo mundo agitado, porque todo mundo queria conhecer quem era esse mestre que estava fazendo milagres. E se nós olharmos, hoje a gente, para receber uma notícia, é muito rápido. Uma pessoa posta aqui no Instagram, posta ali no Facebook, posta ali em qualquer outro lugar, a gente já sabe em segundos. Só que naquela época era no boca a boca. Então era assim, uma pessoa recebeu um milagre aqui, então ela falava para um, falava para outro, e enfim. Só que as notícias corriam muito rápido. Então aqui já tinha uma multidão esperando Jesus ali. Então quando Jesus chegou naquele local, já tinha uma multidão. E Jairo falou assim, não, pera. Eu preciso passar por aqui, eu preciso chamar Jesus, porque ele precisa especificamente ir na minha casa. Eu preciso que ele cure a minha filha. Eu preciso viver esse milagre. Só que aí Jairo, todo bonitinho, todo cheio de si, que já tinha pensado um plano perfeito, falou assim, não, eu vou pegar Jesus, vou colocar aqui os meus aliados para fazer toda a segurança. Essa multidão não vai impedir com que ele chegue lá. Tá bom, assim ele fez. Bora, meus amigos, eu acredito. Gente, isso aqui agora eu estou imaginando, viu? Que ele deve ter chamado mais um tanto de segurança, mais um tanto de soldado. Falou assim, nós vamos fazer a escolta, porque ele tem que chegar na minha casa. Nada pode impedir. Ele tem que chegar hoje na minha casa. Ok, Jairo estava determinado e tinha um plano que não tinha como dar errado. Ele sabia que ele tinha que chegar lá com Jesus, porque ele sabia que Jesus, ao tocar na filha dele, iria fazer o milagre. Só que Jairo, ele se depara com uma mulher que na metade do caminho fez algo extraordinário que ninguém havia feito antes dela. Se nós olharmos para a palavra lá em Mateus, em Lucas e até mesmo no próprio livro de Marcos, todos os testemunhos que eram contados naquela época falavam-se que quando Jesus tocava em alguém, era curado, era liberto. Só que se nós olharmos para a mulher do fluxo de sangue, ela fez totalmente o inverso. Ela pensou, se eu apenas o tocar, eu irei receber o meu milagre. Será que você já consegue entender que aí já é uma chave para a gente poder falar, o que eu estou fazendo para conseguir aumentar a minha fé? O que eu estou fazendo para poder chamar a atenção daquele que é o dono de todos os milagres e de todas as provisões a qual eu preciso? Aquela mulher, ela considerada impura, ela não podia entrar na sinagoga. E o próprio Jairo a impedia de entrar, porque ela já estava há 12 anos padecendo de uma hemorragia. Há 12 anos sofrendo de uma enfermidade a qual não conseguia cura. Só que ela também ouviu falar que havia um homem chamado Jesus, que quando tocavam nas pessoas, eram curadas. Só que ela pensou, ele não pode tocar em mim. E Jesus, ele não infligiu as leis daquele tempo. E a mulher mais sábia ainda, ela não fez com que Jesus tocasse nela. Ela foi totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Ela falou assim, não, eu preciso pensar em alguma coisa para poder conseguir a minha vitória. Eu preciso pensar em alguma coisa para conseguir alcançar o meu milagre. Eu não aguento mais, são 12 anos. E aí ela viu toda aquela multidão. Jesus já tinha passado fora da sinagoga, já estava por fora. Mas ela foi de cantinho e eu tenho certeza que um empurrava de um lado, outro empurrava de outro. Até que ela conseguiu tocar em Jesus. Ela tocou em Jesus. Você consegue entender o tamanho da fé daquela mulher naquele momento? Ela estava tão convicta que ao tocar nas vestes de Jesus ela iria ser curada, que ela fez. Ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou a quem estava ao seu redor, ela não pensou o que iriam falar dela, ela só estava pensando em chamar a atenção do Senhor e conseguir um milagre. Ela só pensava nisso. E aí é onde eu aprendo uma lição com essa mulher.
Às vezes nós queremos traçar o mesmo caminho que outras pessoas traçaram para conseguir alguma coisa. Só que aí Jesus nos mostra que nós precisamos fazer algo diferente, chamar a atenção dele para expressar o tamanho da nossa fé no Deus a qual servimos e dizemos que ele é o dono da nossa vida. Nós precisamos de fato entender que nós não estamos aqui somente para arrancar milagres de Jesus, mas que nós também estamos aqui para entregar o nosso melhor, para chamar a atenção daquele que vive e reina, para dizer: Senhor, não importa a circunstância, não importa se é 1 ano, não importa se são 2 anos, não importa se são 3 anos, o importante é que eu vou adorar, chamar a atenção do Senhor e vou caminhar em fé, acreditando naquilo que o Senhor tem para mim. Oh, nós precisamos continuar caminhando naquilo que o Senhor tem liberado para nós. E essa mulher, ela foi muito sábia. E aí Jesus fala: para tudo. Alguém me tocou. Gente, agora vocês conseguem entender a angústia que Jairo estava passando nesse tempo? Nós não iremos falar sobre a mulher do fluxo de sangue nessa noite. Nós iremos falar sobre Jairo. Mas eu quero que você entenda toda essa história, que você entenda esse contexto. E Jesus para, a multidão toda, sabe? Todo mundo para. Como assim? Os discípulos começam a dizer: mestre, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, não? Aqui tem uma multidão, não tem nem como entender quem é que está do seu lado, quem está à sua frente, quem está atrás, não tem como. E o Senhor está perguntando quem te tocou. Gente, é muita ironia. A gente está numa multidão, igual quando a gente está lá na marcha para Jesus, pulando e alguém pisando no seu pé. Quem pisou no meu pé? Oh, é óbvio, né, meu filho? Tem uma multidão aqui, você está pulando, é claro. Mas só que Jesus, ele sentiu algo diferente naquele toque. Jesus sentiu algo diferente naquele toque. E sabe o que Jesus nos chama a atenção nessa noite? Ele quer que você toque ele nessa noite de forma diferente. Talvez você esteja precisando de algo, mas ele também está precisando do seu toque. Às vezes nós estamos esperando uma reação do céu. Às vezes nós estamos esperando a intervenção do céu e não fazemos absolutamente nada. O Senhor nessa noite está te pedindo: toque em mim de novo, de forma diferente, de forma extravagante, a qual você nunca tocou. Faça algo para que eu te note. O Senhor não precisa do seu milagre. O Senhor não precisa do seu aleluia. Ele é o dono do milagre. Ele é o médico dos médicos. Ele é quem provê. Mas Ele também precisa de uma ação sua. O Senhor precisa de uma ação minha e uma ação sua. Precisa. Queridos, nós estamos crentes pedintes. Ah, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma provisão. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor me advogue aquela causa. Só pede, só pede. O que você tem entregado ao Senhor? O que nós estamos entregando ao Senhor? O que nós estamos fazendo para chamar a atenção do Senhor? E aquela mulher, ela fez algo extraordinário que ninguém antes dela tinha feito. Você não vê na Bíblia nenhuma atitude dessa antes da mulher do fluxo de sangue. E ela tocou e Jesus falou: pera, de mim saiu poder, saiu virtude. Saiu virtude. E Jesus começou a procurar no meio daquela multidão. E aquela mulher, ela sentiu imediatamente a cura. Eu acredito que ela ficou tão feliz, mas tão feliz em saber que aquela hemorragia foi estancada instantaneamente, que ela não se conteve. Ela começou a gritar: oh Jesus, foi eu que te toquei. Você consegue entender que no meio daquela multidão, os olhares de questionamento: o que essa mulher está fazendo aqui? Não era para ela estar aqui. Ela nem sequer pode estar aqui. O que ela está fazendo aqui? Só que ela não se preocupou. E logo ela se revelou ao Senhor e ela falou: fui eu que te toquei. E aí Jesus fala: filha, a sua fé te salvou.
A sua fé te curou. A sua fé te libertou. A sua fé foi tão tamanha que agora você pode ir em paz. Em paz. E agora sou eu que estou acrescentando, porque eu tenho certeza que naquele momento ela não ficou com aquele milagre só para ela. Ela fez aquilo que eu e você deveria estar falando. Olha, eu encontrei Jesus. Ele estava assim, numa multidão. Eu não deveria estar lá. Ele não poderia tocar em mim. Mas eu toquei de forma tal que recebi uma cura tal, a qual médico nenhum conseguia me dar. E pela graça e pela misericórdia e poder que há no nome dele e na vida dele, eu recebi a cura. Então eu quero te dizer, aceita esse Jesus a qual eu conheci. E aquele cenário continuou. Agora bora voltar para Jairo. Agora tu imagina Jairo já angustiado porque ele saiu de onde ele estava e ele foi até Jesus para poder buscar Jesus para levar ele até em casa. Até em casa. Porque ele precisava de quê? De um milagre. E o milagre não era para ele, era para a filha. Mas obviamente que ele iria se alegrar e ele iria glorificar o nome do Senhor, porque era a filha dele. Ok? Agora tu imagina, irmão, sanguínea como sou. Às vezes eu converso rápido demais, às vezes acelerada, 240. Se fosse eu já falava logo, pelo amor de Deus, Jesus, eu vim te chamar aqui, meu irmão. Tu tem que ir lá na minha casa porque minha filha está quase morrendo. Aí o Senhor pergunta quem te tocou. O Senhor para no meio da multidão, faz o milagre na mulher. Sim, e o meu milagre? Cadê? Bora, acelera aí. Ai, irmão, eu já ia começar logo a dar doida, gritar. Já ia falar logo, pelo amor de Deus, gente. Só que aí, Jairo, ele ficou ali contendo, sabe? Porque ele não sabia o que ele podia fazer. Ele ficou ali contendo. E Jairo vendo todo aquele cenário. Ele viu acontecer com uma outra mulher o que ele queria para ele. Você está entendendo o viés da coisa? Às vezes nós pedimos tanto ao Senhor algo, tanto. E aí a gente fala assim, sim, pai. Aconteceu com o irmãozinho do lado. Aconteceu com o irmãozinho da frente. E o meu, cadê? Cadê o meu milagre, Senhor? Cadê o meu milagre? E a gente começa a questionar a Deus, cadê o milagre? A gente começa a questionar o Senhor, sim, quando é que o Senhor vai fazer? A gente começa a perguntar, sim, Senhor, quero ver logo. Olha a promessa que o Senhor prometeu para a minha vida. Não, então não aconteceu. Passou 2 meses, passou 12 meses, passou 3 anos, nada. Deixa eu te falar uma coisa. O milagre pode demorar 12 anos, assim como demorou naquela mulher. Mas ela precisou se posicionar. Deixa eu te falar só uma coisa. Para você receber aquilo que o Senhor tem na sua vida, você precisa se posicionar. E se posicionar em fé. Em fé. Em fé. Queridos, a fé, ela começa quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus. Quando nós começamos a reconhecer que precisamos de Jesus de fato, aí sim a nossa fé ela começa a acontecer. E Jairo, ele fez isso, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Tanto é que ele foi até Jesus buscá-lo para levar até a casa dele. Então Jairo, ele começou a reconhecer que ele precisava de Jesus. Ele começou a reconhecer que todo o trabalho que ele tinha, todo o título que ele tinha, não iria trazer o milagre que ele precisava para a filha dele. Então ele falou assim, não, peraí. Eu acredito que Jairo, ele colocou a mão na consciência e falou assim, eu preciso ir até quem consegue fazer o impossível acontecer. E ele foi. Só que para até chegar ao milagre ainda foi um processo. A nossa fé é reconhecer que sozinho nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos de Jesus. Queridos, se nós respirarmos e se estamos respirando é por causa dele, porque ele soprou o ar dele sobre nós.
tudo que fizermos, se o levantar das nossas mãos, se o fechar dos nossos olhos, é porque o Senhor está permitindo. Então por que nas mínimas coisas o Senhor está presente e nós só queremos que Ele se manifeste quando nós queremos a realização de grandes coisas? Nós não conseguimos reconhecer ao Senhor quando nós acordamos e fala: Jesus, eu estou de pé. Eu estou de pé. A própria palavra fala que nós não sabemos como será o nosso deitar e como será o nosso levantar, porque é tudo dele. Se o Senhor te chamar aqui nesse exato momento, você não vai ter o amanhã. Então nós precisamos reconhecer ao Senhor em todo o tempo, em todas as coisas. Se nós estamos aqui nessa hora sentados, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, é porque é permissão dele. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de que nós não temos que chamar Jesus só para os grandes milagres ou para grandes conquistas. Nós precisamos chamar a Jesus para estar conosco em todo o tempo, nos mínimos detalhes das coisas, nos mínimos detalhes. Então a nossa fé, ela não começa sozinha, ela não vai ser sozinha, ela vai ser a partir do momento em que nós começamos a reconhecer Jesus. E voltando para o texto, quando Jesus faz toda essa parte de trazer a cura para a mulher do fluxo de sangue, se nós olharmos aqui nos versículos, nós vamos olhar que até Jesus chegar na casa de Jairo, teve obstáculos. E 2 obstáculos que são muito nítidos aqui, qualquer um consegue identificar isso, é que primeiro tinha uma multidão e segundo também tinha o cenário da mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele para tudo naquele momento, ele para tudo agora e começa a perguntar quem o tocou, ele gera um milagre para aquela mulher, e eu tenho certeza que isso não foi uma coisa rápida, eu tenho certeza que isso demorou um tempo para que tudo se concretizasse. Eu tenho certeza que a mulher do fluxo de sangue, até ela chegar a Jesus, ela também teve que trilhar um caminho. Então eu acredito que não foi algo, tocou Jesus, ela já se identificou e depois o milagre. Não, eu acredito que todo o cenário levou um tempo. Só que nesse tempo, alguém chega e fala bem assim: ô Jairo, deixa eu te trazer uma notícia. A sua filha morreu. A sua filha morreu. Ô Jairo, para de perturbar o mestre. Talvez você está precisando de alguma coisa e alguém que sabe que você está precisando de determinada coisa vira para você e fala assim: ô amiga, para de pedir. Ô irmão, para de pedir por isso. Para de pedir. Para, porque já foi, já deu. Já está sendo uma oração repetitiva demais. Já está sendo uma oração que ninguém mais aguenta ver você orando. A gente já sabe que quando você está em lágrimas é porque você está pedindo tal coisa. Todo mundo sabe que o que você está precisando é de tal coisa. Para. Você não vai receber. Acabou. Já era, já deu. Se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Aí o incircunciso que foi dar a notícia lá para Jairo falou bem assim: ô Jairo, pelo amor de Deus, Pia, não incomoda o mestre mais não. Sua filha morreu. Bora preparar o sepulcro. Bora preparar todo o cenário lá, porque vai ter que ter um critério. Todo um cenário. A gente tem que escolher o caixão, a gente tem que saber onde é que vai enterrar, a gente tem que chamar os parentes de longe de perto. Pera, bora. Enquanto você está perdendo tempo aí incomodando o mestre, espera, bora. Adianta. Aí eu imagino Jairo todo aéreo naquela situação. Porque o milagre que ele queria, ele viu Jesus operando em outra mulher. Era um milagre de cura. Tudo que ele tinha traçado, todo o plano que ele tinha traçado, era para acontecer, sei lá, em torno de meia hora. Aconteceu em várias horas e ainda nem conseguiu chegar na casa dele. Jesus nem conseguiu chegar na casa dele. Agora tu imagina Jairo, mestre da sinagoga, chefe do pessoal da sinagoga, falando: meu Deus, que papel que eu fiz. Convoquei os soldados, pedi para fazer a escolta do homem e ainda não recebi meu milagre. E ainda fiquei sem uma filha. Aí trazendo para nós hoje: meu Deus, quanto tempo que eu estou orando por isso.
Jesus, a minha fé era tudo que eu tinha, eu depositei tudo nessa oração. Era tudo que eu tinha, eu estava depositando nos teus pés. E não tem acontecido. E as vozes que eu tenho ouvido é que eu tenho que parar. As vozes que eu tenho ouvido é que já acabou, não vai acontecer, já passou-se o tempo. Essas são as vozes que eu tenho ouvido ao meu redor e ao meu derredor. Eu tenho certeza que naquele tempo Jairo parou e ele começou a se questionar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que aí Jesus, o bonito, o mais belo entre todos, o nosso irmão mais velho, falou assim: Jairo, acabou não. Não acabou, Jairo. Apenas confia. Apenas confia. Ei, não acabou. Ei, não pare de orar pelaquilo que você está pedindo ao Senhor, não importa o tempo. O Senhor quer de nós uma atitude de fé. E se nós estamos orando, pedindo, suplicando, é porque no tempo determinado por Deus, não importa a circunstância, não importa os obstáculos, o Senhor vai fazer na hora propícia, na hora certa, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle venha a ser em evidência, para que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. Creia somente, Jairo. Foi isso que Jesus falou para ele naquele tempo. Apenas creia. Apenas creia. É tão difícil a gente confiar quando o cenário diz tudo o contrário. É tão difícil a gente acreditar em cura quando a gente só vê enfermidade. É tão difícil a gente crer em restauração quando só há ladeira abaixo, quando há destruição. É tão difícil acreditarmos em portas abertas quando o cenário só é de portas fechadas. É tão difícil acreditar que as promessas do Senhor vão acontecer nas nossas vidas quando esperamos mais de 2 ou 3 anos. É tão difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Mas a palavra do Senhor para mim e para ti nessa noite é: confia, continue confiando, não importa. A palavra do Senhor diz: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e quando o Senhor nos traz isso, que devemos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, é só um exemplo. Da mesma maneira que fé precisa ter tamanho, milagre também tem tamanho. Então, se você crê que o milagre que o Senhor tem para a sua vida é grande, acredite, confie, não pare, não desista, não retroceda, siga avante, vai adiante, porque eu tenho certeza que o dono do ouro e da prata, aquele que é médico dos médicos, aquele que pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que você pensa, do que nós imaginamos, vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer. E aí agora nós voltamos para o cenário de Jairo. Jesus fala assim, ó: não quero mais essa multidão. Não. Multidão, fica aí. Olha só, nós vamos para a Bíblia agora. No versículo 37 diz assim, ó: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Só eles 3 que Jesus permitiu que o acompanhasse. Você consegue entender que Jairo, ele tinha todo um plano? Olha, eu vou buscar Jesus, porque eu sei que se ele tocar, porque era o burburinho que corria naquele tempo, um homem que vinha e tocava nas pessoas enfermas, ele curava. Um homem que tocava nas pessoas que estavam precisando de libertação, eram libertas. Então as pessoas começaram a verbalizar isso de tal forma que alcançou várias pessoas, até chegar em Jairo e até chegar na mulher do fluxo de sangue. Só que aí Jesus falou assim: irmãos, deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece a intenção do nosso coração e ele sabe o que passa pela nossa mente. Tu acha que Jesus já não sabia que Jairo tinha planejado tudo isso? Ó, eu já sei. Jairo vai vir aqui, ele está precisando de um milagre lá na casa dele. Ele vai vir junto com os irmãozinhos lá, que vai fazer toda a minha guarda. E aí ele vai fazer todo um plano, mas só que eu vou dar uma embaraçada no negócio. Vou colocar um temperinho a mais. Peraí.
Muitas das vezes nós pensamos de uma forma, planejamos até quando é que vamos receber a nossa bênção. Só que Jesus fala assim: ô meu irmão, peraí, para tudo. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você imagina. Não é. Você está precisando desse milagre? Eu vou até te conceder o milagre, mas até o milagre chegar, eu preciso ativar a sua fé. Eu preciso moldar a sua fé. Eu preciso fazer você entender que não é só o que você me pede, mas eu preciso colocar na sua cabeça e no seu coração que eu sou quem te dou a bênção. Eu sou quem libera o milagre. Sou eu que libero a providência. Não é porque você quer em tal hora, em tal dia, em tal mês, em tal ano. Não. É no meu tempo. É na minha hora. E vai acontecer do jeito que eu quiser. Então pare. Porque eu vou fazer, mas eu preciso moldar a sua fé. Então Jesus armou todo o cenário. Jesus, ele planejou à frente de Jairo. Sabe por que Jesus planejou à frente de Jairo? Porque Jairo, ele criou uma fé para receber um milagre. Só que Jesus precisava fazer com que Jairo continuasse acreditando. Com a gente não é diferente, queridos. Às vezes o Senhor nos dá tantas bênçãos e aí a gente, é mesmo, eu recebi tal bênção, já passou. A gente esquece até mesmo de agradecer ao Senhor quando Ele nos entrega determinada coisa. Passa desapercebido. Nós estamos tão acelerados, tão com ânsia de receber logo a bênção. Nós estamos tão ansiosos em receber logo a vitória, tão ansiosos em conhecer a Jesus, que às vezes a gente esquece de viver o processo para chegarmos até aquela bênção. Nós esquecemos de viver o processo a qual a nossa fé está sendo lapidada. E Jesus falou assim: você teve uma fé para ir atrás de uma cura, mas eu preciso que você continue acreditando no Deus a qual você foi atrás. Queridos, foi Jesus que preparou tudo aquilo. Jesus preparou, abençoou a mulher do fluxo de sangue. Sim, e Jairo? Jairo, ele precisava continuar crendo. Simples assim. Ele só precisava continuar crendo. E aí Jesus chama os 3 amigos: Pedro, Tiago e João. Partiu os 5 para a casa de Jairo. E aí quando Jesus chega lá na casa de Jairo, já está todo mundo desesperado. Oh, meu Deus do céu, Talita morreu. A Bíblia não fala da mãe de Talita, tá, gente? Mas eu imagino a mãe lá debruçada sobre a menina. Oh, minha filha morreu, já era, acabou. A Bíblia também não relata se Jairo tinha outros filhos. Então vou colocar aqui que era filha única. Meu Deus, eu não tenho mais como ter outra filha. A minha filha a qual eu criei com tanto amor, a minha filha a qual eu gerei com tanto zelo. Meu Deus, eu não tenho mais. Às vezes a gente fica só presa que é aquela coisa. Ah, Senhor, o milagre que eu tinha acabou, já era, então. E aí Jesus olha. E aí eu queria estar lá naquela cena. Porque sabe quando Jesus entrou naquela sinagoga que ele bagunçou tudo e falou assim: o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Ô irmãos, se eu fosse Jesus, né, eu ia chegar desse jeito: para! Por que vocês estão chorando? Vocês não estão vendo que eu cheguei? Só que Jesus era manso, né? Jesus não era Tailândia. Jesus era manso. E Jesus olhou para aquela... Eu já até imagino a cara de paisagem de Jesus, bem pleno, bem suave. Que quando ele chega, ele exala um bom perfume. De que quando ele chega, as correntes se quebram, os caminhos fechados se abrem. Eu já até imagino. Se tinha um demônio ali do lado, correu tudo. Porque a presença dele faz com que isso aconteça. Aí agora eu imagino o anjo da morte, de trás da porta do quarto de Talita. O que esse homem está fazendo aqui, meu Deus? Aí Jesus fala: cheguei. Cheguei. Por que vocês estão chorando? Para que esse desespero? Vocês não estão vendo que eu cheguei? Eu acho que aquele povo falou assim: quem é esse? Quem é esse? Aí Jesus fala assim: dá licença, deixa eu me apresentar aqui, por favor. Eu sou o Filho do Deus vivo, o grandão da Galileia. Aonde eu chego, potestade nenhuma fica rendida.
aos pés de outro. Aonde eu chego, o milagre tem que acontecer. Se tem morto, tem que ressuscitar. Se tem cadeias fechadas, tem que abrir. Deixa eu me apresentar aqui. Sou eu que estou vindo aqui em obediência ao meu Pai. Sou eu que vim aqui nessa terra fazer aquilo que o Senhor me designou. E Ele me pediu para que eu viesse até essa casa. Para quê? Dá licença. Eu vou entrar no quarto da menina. Me dê licença. Aí eu acredito que Pedro, Tiago e João ficariam agora. O que o mestre vai fazer? O que o mestre vai fazer? Olha só o que a palavra diz. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. E os que choravam, os que perneavam. E ao entrar ele disse: por que vocês estão alvoroçados, chorando? A criança não está morta. Aí eu imagino um cochichando no ouvido do outro. Esse homem está achando o quê? Ele está doido? A menina não tem mais sinais vitais não, gente. Está gelada. 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 Aí Jesus fala bem calmo. A menina não está morta. A menina não está morta. Jesus está dizendo para você, sabe aquele milagre que você está precisando? Que as pessoas estão dizendo que é para você parar de orar? Não pare não. Continua. Tem todo um processozinho aí nesse trajeto. Tem todo um processozinho que eu estou precisando fazer. E eu quero que você entenda o propósito desse processo. Sabe? Não para não. E aí Jesus fala bem assim: para todo mundo, porque a menina não está morta. Ela só está dormindo. E aí Jesus vai lá, queridas. Eu já até imagino a cena. Jesus vai lá, fala bem assim: vem cá, minha linda, amada minha, preciosa princesa, me dá sua mão aqui. Talita, cume. Talita, levanta. Deixa eu te dizer, ei, se você está precisando de alguma coisa, Jesus manda te dizer nessa hora: levanta em posição de fé, em posição de adorador, em posição daquele que levanta as mãos erguidas em rendimento ao Senhor. E não se prostre diante da circunstância. Não se prostre diante da dificuldade. O Senhor está pedindo para que eu e você continue caminhando em fé, em fé, em fé. Não é hora de parar de orar. Não é hora de parar, de abandonar o barco. Não é hora de dizer parou, não. Continua, porque Jesus está chegando lá onde você não chega. Porque Jesus está chegando lá onde a sua voz não alcança aí. Jesus está chegando lá e está dizendo: ei, portas fechadas se abrem, milagre, cheguei. Oh, cheguei. Queridos, Jesus chegou na casa de Jairo. Finalmente Jesus chegou na casa de Jairo. E você consegue entender que Jairo, ele tinha uma fé para receber uma cura. Uma cura. Jairo não foi até Jesus para pedir para que ressuscitasse a filha dele. Não, ele foi até Jesus para pedir para Jesus curar Talita. Oh, Espírito Santo, aleluia. Talvez você ainda não recebeu a bênção que você tanto ora, porque não é essa bênção que o Senhor quer te entregar. Ele quer te entregar algo maior, a qual o seu coração não desejou, a qual a sua mente não pensou. O Senhor quer te entregar algo maior, e Ele manda eu te dizer: vai chegar, no tempo certo vai chegar. Não baixe a guarda, continue rompendo em fé. Não baixe a guarda, continue caminhando em fé, porque o Talita Cume vai chegar na sua vida, o levantar de Deus vai chegar na sua vida, a provisão certa vai chegar na sua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia.
verdadeira fé continua mesmo quando as notícias são más. A nossa fé tem que permanecer mesmo quando as notícias são más. Sabe, quando tudo está dizendo o contrário na sua vida, você tem que permanecer em fé. Permanecer em fé. Irmãos, é fé. É crer naquilo que você ainda não viu. É crer naquilo que você ainda não alcançou. Mas você acredita porque você tem um relacionamento com o Deus da fé. Com o Jeová Jireh, aquele que pode fazer tudo infinitamente, mais do que pensamos ou imaginamos. Nós só iremos construir a nossa fé se nós começarmos a ter um relacionamento com o Senhor. Se nós de fato começarmos a ter uma vida com Jesus. Não é um relacionamento raso, não é um relacionamento de quintas ou os domingos, não é. Nós precisamos ter uma fé inabalável. E para nós termos uma fé inabalável, nós precisamos passar por determinados processos. Irmãos, eu acho que eu nunca contei isso aqui na igreja. E assim, eu acreditava muito que o Senhor iria fazer alguma coisa após isso. Mas eu não sabia o que o Senhor teria que fazer. Até cheguei a imaginar que isso seria o início de um testemunho a qual o Senhor começaria a me levantar para levar o nome dele. Enfim. Mas no ano de 2020, exatamente no mês de fevereiro, eu me casei. E quando foi no mês de, se eu não me engano, de maio, isso, no mês de maio, aprove o Senhor recolheu o meu esposo. O Senhor recolheu, de fato, meu esposo. Vocês olham pra minha carinha assim? E sim, eu me casei aos 22 anos, meu primeiro casamento. E nós congregávamos aqui na CEMAP. Alguns irmãos que congregam aqui há mais tempo conheceu a pessoa a qual eu era casada. Sabe um pouco da minha história. Eu não sou aquela pessoa de estar falando muito de Tailândia. Algumas pessoas também conhecem por me verem traçando nos corredores da CEMAP. Mas exatamente no ano de 2020, foi no ano da pandemia. E no mês de maio, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Mas aí foi no ano de 2021, olha, eu já embolando as coisas. Mas um ano depois, um ano e alguns meses depois, 1 ano e 3, o Senhor aprove recolher o meu esposo. E só que, até esse processo de o Senhor recolher, nós orávamos por um milagre. Porque nós já tínhamos um diagnóstico. E aí foi onde eu comecei a exercitar a minha fé. Irmãos, eu ia de madrugada, orava de noite. Tinha vezes que eu vi o sol nascer na minha sala. Eu orava: Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, a minha casa precisa de um milagre. Jesus, esse tumor vai ter que sair. Pai, eu já orei tanto por cura de outros irmãos. Eu preciso viver esse milagre. Enfim, veio pandemia, veio tantas coisas. Enfim, a vida seguiu. No mesmo ano de 2020, ele passou por uma cirurgia, enfim, e tal. E beleza, virou-se um ano, ainda estava nesse processo de recuperação. Fomos para casa dos meus pais, recebemos todos os cuidados dos meus pais. E aí eu estava com o coração, pronto, o milagre chegou. Não foi pela cura divina, mas o Senhor instruiu os médicos. Amém, o milagre chegou. Chegou. Vamos celebrar, o milagre chegou. Irmãos, pasmem. Vamos fazer exame de retorno. O tumor de novo volta e toma a mesma região. Aí eu falei: Jesus, como é que é isso? O Senhor permitiu passar por um ano de pandemia. Ninguém podia estar indo para UTI, ninguém podia estar indo para médico. O Senhor permitiu que as portas se abrissem e fez com o melhor médico de conquista. Como assim? Amém. E eu continuei no joelho. Eu não parava, a minha oração não cessava. Porque eu falava: Jesus, eu sei que o milagre chegou, mas eu não vou parar. Eu não vou arredar o pé. Eu vou continuar orando porque eu sei. Enfim, irmãos, eu já estava bolando na minha cabeça de que nós iríamos contar esse milagre. Enfim, sabe quando você fala assim: ó, chegou a minha vez, vou contar o milagre e agora?
1º de maio, eu lembro que nós estávamos organizando uma imersão com o Ministério de Louvor da época e fomos para o sítio. Foi assim que aconteceu. E vivemos, meu Deus, foi o dia mais extraordinário da minha vida. Foi o dia 1º de maio. Porque eu tive um encontro com o Senhor de tal forma que a notícia que eu recebesse naquele dia não ia me parar. E o Senhor preparou todo o cenário. E engraçado que o imersão que era para acontecer com a galera do louvor já estava para ser cancelado, porque o pessoal não estava fazendo com que acontecesse e tal. E aí um dia eu lembro, e eu não sou de falar em grupo, gente, não sou. Pensa pessoa ruim. Tá aqui Lucas, porque a gente tem o nosso grupo, não converso. Em grupo nenhum, tá ali os jovens. Tem hora que eu falo, gente, é meu, a gente tem que mandar mensagem no grupo de jovens. Eu sou horrível. Só que aí um dia eu na minha casa, e aí eu falei assim, não, gente, tem que acontecer essa imersão. Ah, não aceito. Aí eu lembro que na época eu mandei mensagem pro líder, eu falei assim, é o seguinte, a gente tem cartão, a gente passa cartão, a gente vai atrás de não sei o quê, mas não vai deixar de acontecer. O imersão vai ter que acontecer. Vambora. Eu lembro que tava chuvoso aqui em Conquista. E aí saiu eu doida do trabalho junto com ele, fomos fazer mercado. Meu pai também foi fazer mercado com esse povo para comprar as coisas pra gente levar pro sítio. Foi uma correria. Enfim. E aí chegou o dia 1º de maio. E aí fomos, gente, palavra poderosa. Estávamos imersos naquele dia, imersos. O céu estava tão baixinho naquele dia. E eu tinha feito uma oração para o Senhor exatamente naquele dia. E a minha oração foi a seguinte, falei, Deus, não importa o que vier, pode o vento soprar direita, esquerda, trás, fundo, eu não vou abalar minha fé. Eu vou permanecer tão firme no Senhor, a qual que nunca, nem eu mesma vou acreditar. Tu tá firme em Deus mesmo. Eu não vou te largar por nada. Nada. Gente, eu não sei que horas era. Eu só lembro que eu estava assim. Aí depois de várias ministrações, o dia já tinha acontecido, já estava chegando noite. E eu estava sentada, porque como foi só o Ministério de Louvor, o auditório era grande. E eu sentei na última cadeira. E aí Marvi veio e bateu no meu ombro e falou, tá, bora ali que eu preciso conversar com você. E Marvi estava grávida. E aí Marvi é branquinha. Aí eu virei pra Marvi e falei assim, é o que é, mulher? Que tu não tá branca não, tu tá transparente. E os lábios de Marviane estavam branco de um jeito que eu falava assim, tu tá passando mal? Tu vigia que essa menina tem que nascer boa. Saúde, com muita saúde. E aí eu passei, segurei no braço dela e nós fomos em direção a um dos quartos. E aí depois eu falei assim, esse negócio tá estranho. Pensei logo, aí eu fui e perguntei pra ela, aconteceu alguma coisa com a minha avó? Irmãos, ó a minha pergunta, aconteceu alguma coisa com a minha avó? E ela não falava nada. Eu falei assim, Marviane, você tá me deixando preocupada. Aconteceu alguma coisa com a minha avó? Enfim, e Marvi não falou nada. Entramos no quarto. Tava meu pai de costa. Aí tinha outro irmão assim. Eu falei assim, o que foi, gente? E aí meu pai veio chorando me dar notícia. Filha, o Senhor recolheu o Ricardo. Aí eu virei assim, eu falei, oi? Gente, desse jeito. Eu falei, como? Aí meu pai falou assim, filha, o Senhor recolheu o Ricardo. Eu falei, como? Se ele estava bem, eu saí de casa, estava tudo em paz. Estava tudo tranquilo. Inclusive, na segunda-feira ele iria retornar ao trabalho. Como assim? Gente, foi tão rápido que aí assim, já tinha acontecido desde mais cedo, mas o Senhor foi tão poderoso e tão sublime que Ele permitiu com que eu vivesse todas as ministrações daquele dia do imersão. Tipo assim, estava acontecendo toda uma movimentação aqui fora já. Toda uma movimentação aqui fora. Só que eu estava lá imersa no Senhor. Eu não estava preocupada com as coisas aqui de fora. Não estava exatamente. Eu não estava. E aí eu falei assim, como assim, gente? Aí eu lembro que, beleza, choramos. E eu lembro que na mesma hora eu orei ao Senhor. Falei, Pai, guarda meu coração. Guarda a minha mente. Blinda os meus lábios. Blinda os meus pés. Blinda a minha mente. Eu não quero ser abalada por nada. Eu sei que em tudo que eu passar, o Senhor vai estar do meu lado. Eu não vou me abalar. Beleza. Aconteceu todo o cenário. E carro chegando. Eu nunca vi tanto carro na minha vida. Que eu falei, Jesus amado. E eu estava sem o celular. Não é que estava restrito o celular, mas eu preferi não estar usando o celular naquele dia. E depois eu peguei meu celular e falei, caminho da casa de vó.
comecei a ver as mensagens. Eu falei, meu Deus, isso aconteceu mais cedo. Como assim? Aconteceu mais cedo. Só que aí, quando eu cheguei na casa da minha avó, teve um momento na madrugada que eu parei e comecei a falar: Senhor, eu sei quem eu sirvo. O Senhor não é filho de homem para mentir, nem muito menos filho do homem para se arrepender. Então, por favor, me faça entender esse processo. Me faça entender esse processo. E eu lembro que naquele dia minhas tias: toma alguma coisa para você dormir. Você precisa dormir porque amanhã vai ser um dia longo. Quando o dia clarear vai ser longo. Eu falei, gente, eu estava muito, muito tranquila. E eu lembro, eu falei, eu não vou tomar nada. Eu vou deitar e vou dormir. Eu vou deitar e vou dormir. E aí eu lembro que meus primos: todo mundo vai dormir com Tailana. E aí foi, gente, colchão para um lado e colchão para outro. Vocês entendem o cenário? Tipo assim... E aí a gente começou a conversar na madrugada, a gente começou a contar a história. E aí depois a gente chorava, depois a gente voltava para a história de novo. E aí depois teve uma hora que eu virei para eles e falei assim: gente, bora botar os pés no chão? Que através da minha dor o Senhor quer fazer alguma coisa na minha vida e na vida de vocês também. Então bora começar a adorar o Senhor naquilo que a gente tem. Então se a gente tem um coração quebrado aqui agora, a gente vai começar a adorar o Senhor a si mesmo. Então bora começar a adorar. Aí eu lembro que minha prima virou para mim e falou assim, minha prima me chama de Tchu, falou: Tchu, eu não consigo, não dá. Eu falei assim: você vai conseguir. Você vai. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criadas para adorar Ele, então a gente vai ter que adorar. Vai adorar porque você vai ter que estar comigo lá amanhã. A gente vai adorar porque você vai ter que estar comigo durante talvez um mês. Mas a gente vai ter que adorar. Bora adorar. E aí eu lembro que eu peguei o celular e mandei mensagem para uma... Era minha líder na época, líder dos jovens. E eu chamava ela de chefa. Falei: chefa, tá difícil, mas o Senhor só coloca em meu coração uma mente de adoração. A única coisa que o Senhor ministra no meu coração agora é uma mente de adoração. Então eu não sei onde é que você está. Pelo amor de Deus, me ajuda a adorar. Queridos, vai ter momentos na sua vida que você vai precisar de alguém sim para te ajudar a adorar. Vai ter momentos sim que você vai precisar de alguém que pegue na sua mão e fala bem assim: eu vou te ajudar a chegar lá. Vai ter momentos sim que você vai precisar de alguém que vai falar bem assim: eu vou unir a minha fé com a sua e nós iremos chegar lá. E foi assim. E nós vivemos aquele final de semana. Gente, ainda estava naquele coisa de pandemia ainda. Não podia ter funeral, não podia ter nada. E teve. Foi no antigo galpão. E aí eu olhava e falava: meu Deus, que igreja cheia é essa? Falei: daqui a pouco o povo bate aqui na porta, vai dar uma multa, passou e vai falar: misericórdia, que não pode. Aglomeração, gente. Estávamos saindo da pandemia, ainda estava aquela coisa ainda muito incerta. E aí eu falei: Jesus, como isso? Eu não vou dizer para vocês que eu não chorei, porque eu chorei. Gente, eu estava casada, recém-casada. Com meses de casada, a gente descobre um tumor no cérebro. E outra coisa, a gente não falou para muitas pessoas, só ficou entre nós dois, depois que a gente falou para a família. Enfim. Aprove ao Senhor fazer desse jeito, mas o importante disso tudo não é como o Senhor faz, o importante é o nosso posicionamento diante das circunstâncias. O que importa é o nosso posicionamento. Sabe, queridos, tem hora que eu fico estressada, chateada quando eu vejo alguém falando: ai, a minha dor. Ai, a minha dor. Dá vontade de falar: é porque tu não conhece Jesus. É porque tu não conhece aquele que é insuficiente. Muito mais, Ele supre as nossas dores. Ele supre a minha e a sua necessidade. Você não conhece Jesus. Você não tem um relacionamento com Jesus. E eu tive uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Eu lembro que na madrugada eu chegava e falava: Jesus, por favor, eu não quero tomar nada para dormir. Eu preciso de um afago do Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu preciso de uma coisa mais nítida. Irmãos,
Irmãos, não é hipocrisia nem para emocionar ninguém. Mas eu lembro, eu estava deitada em uma das camas da casa de vó, em um dos quartos, e eu sentia como se alguém tivesse abraçado comigo. Sabe quando você deita de conchinha? Gente, eu olhei para o lado, não tinha absolutamente ninguém. E eu olhava, o olhar foi tão assim, sabe, tipo câmera lenta, e eu voltei e adormeci. Levantei no outro dia e fui viver o dia que eu tinha para viver. E quando tudo isso passou, eu falei: Senhor, eu não vou te questionar o porquê dessa situação, mas eu me posiciono em continuar te adorando. E o meu posicionamento, irmãos, de lá para cá é sempre continuar adorando ao Senhor. Não importa, eu não tenho medo de verbalizar isso, porque eu já verbalizei uma vez, já vivi um processo, e eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus a qual eu conheço, eu sei o Deus a qual eu ajoelho e coloco as minhas lágrimas e coloco diante dele as minhas dores. Eu sei o Deus a qual eu me debruço nos dias que eu estou com o coração angustiado. Eu sei o Deus a qual nos dias que eu estou precisando de um calento do céu, eu sei a quem eu procuro, eu sei a quem eu procuro. E aí eu olhando para esse texto de Jairo, eu ainda falei: Deus, eu não vou falar disso não, já passou, já foi. Mas aí eu falei assim: rapaz, eu estava como Jairo. Eu fui até Jesus, busquei Jesus por um milagre, o Senhor arrumou todo um cenário. Só que ao contrário de Jairo, ele ainda recebeu Talita ressuscitada. Ele recebeu um milagre muito maior. Mas talvez nem foi ao contrário de Jairo. Foi até também um milagre muito maior. Exatamente no mês de março. Nós estamos em março, né? Isso, em março. Esse mês fez exatamente um ano a qual eu me casei novamente. Então assim, o Senhor permitiu. E era algo que eu achava que o Senhor não iria permitir. Foi uma das coisas que eu falava para o Senhor. Eu falava assim: Pai, tá bom. Eu sei que o Senhor não quer que eu constitua a família, tudo bem, eu vou aceitar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa foi a minha oração. Falei: tá bom, já estou conformada. Mas aí o Senhor aprova eu fazer de outra maneira, de outra forma. E me trouxe um Israel para a minha vida. Amém. Às vezes eu brinco às vezes com as amigas. Eu falo assim: para, minha filha, porque hoje eu tenho o meu Boaz. Então para tudo. Porque um dia eu estava como Ruth e Noemi, mas hoje eu tenho o meu Boaz. Então me deixe quieta no meu cantinho. Então nós temos que celebrar essas coisas. Mas eu não estou aqui contando isso para você se entristecer. Ou você falar assim: nossa, ela passou por isso. Não. Eu estou aqui contando isso para que você entenda que nós temos um Deus que é tão grande, mas tão grande, que quando nós depositamos a nossa fé no lugar certo, o Senhor, Ele faz infinitamente mais aquilo que nós pensamos, infinitamente mais aquilo que pedimos. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa fé tem que ser construída. Então não deixe que uma palavra, os ventos contrários derrubem a sua fé. Não deixe que os ventos contrários mate a sua fé. Não deixe que as vozes contrárias derruba ou até mesmo enterre aquilo que o Senhor já te entregou nas suas mãos. Continue firme no Senhor. Diga: Deus, eu estou aqui. Talvez eu precisava de um milagre pequeno, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo grande, algo extraordinário, porque eu confio no Deus que é vivo, eu confio no Deus que é grande, eu confio no Pai que pode fazer infinitamente mais do que pensamos. Ou eu confio. Se nós olharmos para o versículo 41, nós vamos ver que Jesus, ele toma a criança pela mão e fala: Talita cumi. Então quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos estar dizendo o sim do Senhor para a nossa vida. O impossível vai acontecer, o que era morte vai ter vida, aquilo que estava fechado vai acontecer. A fé não foi em vão, a sua fé em Cristo não vai ser em vão. Aquilo que você está precisando vai acontecer, meu querido. Aquilo que você está precisando vai acontecer. A sua fé em Cristo não é em vão. A tua fidelidade no Senhor não vai ser em vão. Talvez pode demorar, mas vai chegar, Cleiton, vai chegar. Se você acredita nesse Deus tão grande, coloque de pé nessa hora, comece a exaltar o nome daquele que vive e reina. Vai, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família.
talvez nessa noite tenha entre nós alguém que precisa receber Jesus nesse dia de hoje. Eu não posso ir para casa sem não fazer esse apelo. Sabe, o Deus a qual foi ali na vida de Jairo, o Deus a qual é na minha vida, o Deus a qual é na vida dessa igreja, também pode ser o Deus da sua vida. Também pode ser o Deus da sua vida. Você pode estar dizendo assim: eu não tenho mais jeito, mas Jesus manda te dizer: você tem jeito sim. Você tem jeito sim. Ah, eu não sei como é que eu vou ser cristão. Jesus está falando: só vem. Só vem. Se nós olharmos para a vida de Jairo, ele só queria um milagre pequeno, mas Jesus permitiu com que ele chegasse ao milagre de ressurreição. A morte tinha batido na casa de Jairo, chegou na casa de Jairo, mas ela não permaneceu. Talvez os não chegou na sua vida, mas o sim do Senhor está chegando no dia de hoje. Então vem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém entre nós que quer entregar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, venha até aqui agora. Nós iremos orar por você. Nós iremos pedir para que o Espírito Santo a possua da sua vida. Nós iremos clamar para que o sangue de Jesus remidor venha sobre a sua casa, venha sobre a sua vida. Ah, Tailana, mas na minha casa só eu vou ser crente agora. Não importa. Você pode ser o sim do Senhor para a sua família. Você pode ser o sim do Senhor para aquela casa. Você pode ser a resposta do Senhor para aquela casa. Você pode ser a resposta do Senhor naquela casa. Toda corrente agora nós repreendemos em nome de Jesus. Toda mente travada nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda cilada do inimigo agora nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos agora vida em nome de Jesus. Nós declaramos agora uma igreja com fé abundante, uma fé inabalável. Nós declaramos agora em nome de Jesus a unção do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo agora em nome de Jesus a unção de Deus sobre a sua casa. Hoje você vai chegar lá com mais ousadia ainda. Você vai levantar a sua mão e vai dizer assim: hoje Jesus entrou na minha casa. Hoje o Senhor vai entrar na minha casa através de mim. Hoje o sim do Senhor vai vir através de mim. Não vou me prostrar diante da dificuldade. Não vou me prostrar diante das circunstâncias. Eu sou o sim do Senhor. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu para que eu fizesse. Vai cumprir sobre a minha vida aquilo que o Senhor tem. Não se preocupe. Aleluia. 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 Será que você pode aplaudir? Não é a hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe falta. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha. Pai, ora pelos irmãos, por favor. Aleluia. Você já sabe o que deve fazer, né? Então se preparem em nome de Jesus. Se preparem aí em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou descer. Eu vou descer. Jesus preparou tudo para hoje. A palavra de Deus nos ensina que não há valor monetário aqui na terra que pague o valor de uma alma. Hoje está tudo certo. Cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, ouvimos a palavra e está havendo celebração nos céus.
está havendo celebração nos céus. Os anjos estão festejando e nós precisamos fazer o mesmo. É isso mesmo, Isabela, precisamos adorar a Deus. Temos aqui as meninas, uma delas está se reconciliando com o Senhor. Quando tudo lhe falta, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você o dono parar? Da igreja está aqui. Volte para o mar alto, Jesus disse, no lugar da tua vergonha. Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perder a guerra. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto Nós aprendemos desde o início de nossa caminhada que nunca foi sobre nós, e sim sobre o Salvador das nossas vidas. Quando Isaías, 700 anos antes da vinda do Messias, cita que ele viria e que levaria sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Isaías, sendo direcionado por Deus e pelo seu Espírito, diz: nós não fizemos ou não faremos dele caso algum, mas pelas suas pisaduras nós seremos sarados. E ele será visto como o homem mais indigno, mas será reputado, e nele estará o castigo que nos trará a paz. E o que está acontecendo aqui hoje? Todos os pecados delas agora estão perdoados. Todas as transgressões que outrora os oprimiam, agora já não mais oprimirão estas vidas, porque a partir de hoje elas pertencem ao Senhor.
e a conta foi paga pelo Emanuel, o Salvador, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que deu a vida pura, aquele que tem o sangue puro. Está aqui para perdoar os pecados dessas meninas, está aqui para escrever o nome dela nos livros da vida. E agora, vida passada fica no passado, agora é vida nova, agora é vida nova diante de Deus. Agora é mansão que foi preparada para elas, agora tem endereço novo, agora o endereço é céu, o endereço agora é mansão celestial, o endereço delas agora é céu celestial, o endereço delas agora é a nova Canaã. Jesus em João 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e o nome dela já tem endereço, sabe? O endereço dela já está lá nos céus, e não há quem possa revogar isso, porque o advogado dos advogados, o juiz do juiz, Senhor dos senhores, já determinou isso para a vida delas. A quarta pessoa aceitando a Jesus aqui. Nós podemos orar por elas, porque o horário já está indo. Eu vou aqui para cima, mas eu quero muita gente aqui abraçando elas, tá? Irmãos, Jesus, Pai, nós queremos orar agora. Deus, apresentando a vida das tuas filhas que confessaram ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós acreditamos agora que os nomes dela está, Deus, na biblioteca celestial, está sendo escrito agora com caneta celestial, meu Deus, pelo anjo secretário do Senhor, escrevendo o nome de cada uma delas. Deus, eu creio agora que a partir de agora será vida nova no Senhor. A partir de agora, Pai, serão agora pertencentes ao Senhor, porque se a tua palavra nos diz que o teu sangue é o novo testamento, Deus, eu creio que agora elas são herdeiras de Deus e co-herdeiras de Cristo, e não há quem possa mudar isso, porque se foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Deus, aqui está as tuas filhas que confessaram ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, Deus, nós te glorificamos e determinamos que agora, Pai, se porventura algum levante algo tentando, meu Deus, atrapalhar a vida da tua filha, vai cair por terra, já caiu por terra. Lá na casa delas agora, eu creio assim, já está havendo, meu Deus, um trabalhar do teu Santo Espírito, porque se a tua palavra nos diz, Jesus, que a nossa casa também serviria o Senhor, eu creio que haverá mudança na casa delas, porque se até então não houve, a partir de agora haverá, porque elas serão o canal pelo qual o Senhor trabalhará, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós já profetizamos isso, para que a festa seja completa, para que a obra seja completa. Por isso, Deus, muito obrigado pela vida das tuas filhas, em nome de Jesus, nós oramos e as abençoamos, para a glória, para o louvor, para a exaltação do teu nome, em nome de Jesus. Agora vocês têm uma nova família, sabia disso? Olha para lá, olha para lá, olha para lá, olha para lá, aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Pelo menos aqui umas 50 pessoas, irmãos, para abraçar.
Nós só temos a agradecer ao Senhor. O pessoal vai estar acompanhando elas, vai estar pegando o nome delas, tá, irmãos? E eu creio que agora, hoje, a família cresceu, né? Cresceu mais um pouquinho. Nós só queremos orar ao Senhor. Lembrando também que ontem nós tivemos Ontem teve um encontro com os homens lá no sítio do nosso irmão Rony, foi uma bênção. Ontem também teve a festividade lá na Semap Capinal. Nós tivemos ali, eu, o presbítero Kleber com essa voz de veludo, como sempre, né, louvando ao Senhor, foi uma bênção. Deus está trabalhando, irmãos, Deus tem abençoado. Hoje está tendo culto lá na Semap Capinal também, né? Nós estamos sempre sendo abençoados, sempre orando pela vida do pastor Fabrício, da irmã Jaqueline, que tem se empenhado naquele lugar. Deus tem feito, sabe, a obra completa nas nossas vidas. Nós só temos agora a agradecer ao Senhor. Lembrando também que tem uma cantina lá fora, não é isso mesmo, Presbítero Kleber? É isso, né? Está vendendo um bolo lá fora. Se você puder abençoar, faça isso, em nome de Jesus. Só nos resta agora agradecer, orar a Deus pela vida da nossa irmã Tailana, minha filha, né? Posso dizer assim, que Deus usou bastante nessa noite, fez a obra completa. Irmãos, todo louvor e toda exaltação é para o Senhor. Precisamos amadurecer. Nunca foi sobre nós. Tudo que passamos é permissão do Senhor. A Bíblia vai dizer de forma muito clara: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Estou muito feliz de estar aqui de frente para o nosso irmão Rômulo, essa criatura simpática. Eu vou lá sua casa semana, irmão Rômulo. Vou lá. Irmão, chego na casa do irmão Rômulo, irmão, eu fico sem jeito. É tanta comida que bota, e eu não sou de comer muito, sabe? Mas lá é especial, só sai coisa natural, irmã Cida. Você não tem ideia, irmão? Lá só sai coisa especial lá. É porque os irmãos são muito receptivos e muito simpáticos conosco, né? Vamos orar para ir para casa, né, irmãos? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Deus, pelos visitantes que escolheram este lugar para cultuar ao Senhor. Deus, pelas almas que se renderam ao Senhor. Elas não são nossas, as vidas pertencem ao Senhor. Deus, muito obrigado. Eu creio que a unção que o Senhor derramou nesse lugar, ela se perpetuará, ela continuará na casa dos teus filhos. Deus, que o Senhor continue nessa mesma graça sobre os teus filhos, continue abençoando, dando uma noite tranquila, reparadora, uma semana abençoada. Livra os teus filhos, abençoa, dá sabedoria, avulta a visão dos teus filhos, abre o entendimento dos teus filhos. Oh Pai, é o que nós oramos ao Senhor, e eu creio que assim o Senhor fará para com o teu povo. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Erga a sua mão para cá, por favor. Que o grande amor de Deus, as doces e as ricas e as consolações do Santo Espírito de Deus não seja somente hoje nesse lugar, mas que seja para todos sempre, com todos vocês, e todos possam dizer amém. Deus abençoe o pessoal do louvor, Deus abençoe ao pessoal, a todo o diaconato, a todos que contribuíram para que esse trabalho acontecesse essa noite. Deus abençoe.